Hoje nós vamos falar um pouquinho de aprendizagem. Pode passar aí os óleos essenciais auxiliando nesse processo. Então, o que é aprendizagem, né? Aprendizagem é um processo de aquisição de dados que possibilita o quê? O pensar e o agir. Então, ele está associado ao desenvolvimento pessoal, onde comportamentos, habilidades, conhecimentos e valores eles são adquiridos ou modificados através de experiências, né? Da observação, não, volta, da observação, estudo e raciocínio. Então, quando nós estamos é, aprendendo, né, principalmente eu vou dar o exemplo da criança, né? O que acontece? A criança ela vai se modificando, né, através é, do dia a dia, né, do conhecimento que ela vai adquirindo sobre o mundo através do tato, através da fala, através dos sons, a leitura dela é sempre através dos cinco sentidos, né? Às vezes ela nem sabe ainda falar, mas o que ela escuta, né? O que ela vê, isso tudo são experiências que ela vai adquirindo, né? Que ela vai formando opiniões, o pensamento através dessa visão. E o conhecimento e a aprendizagem, ela passa, né? Esses valores a gente adquire através dessa experiência com o mundo, né? E a nossa vida também vai se modificando, o nosso pensamento através dessas experiências. Pode passar o próximo. Então, a nossa função, ela está ligada, né? Para a gente poder trabalhar esse processo da aprendizagem, eu tenho a parte dentro do meu cérebro, né? A área da linguagem, onde eu posso trabalhar e vou e preciso trabalhar. A área da memória, então tudo que eu vou aprendendo, eu vou retendo. A parte das funções executivas, aí a gente tem o raciocínio, tem a parte de tomadas de decisões, né? A parte da percepção visual, né? Onde ali eu estou olhando as cores, eu estou percebendo o mundo, eu tenho a parte da percepção espacial, aonde eu estou, qual é o ambiente, né? E em que lugar eu me encontro. E a parte da concentração, onde eu vou reter todas essas informações, né? Eu vou parar ali, analisar para poder armazenar na minha memória. O próximo. Então, o que é aprender? Aprender é uma ação na qual há a participação da estrutura física. Então, para eu aprender, eu preciso do meu cérebro. Então, eu tenho o cérebro, a parte psicológica, que é a mente, né? E é através da minha mente, através dos sentimentos, né? Nós temos Piaget, que é um dos maiores autores que nós temos na área da educação, e um estudioso, né, ele falava muito das emoções, do afeto, né, que vai interferir diretamente nessa questão da aprendizagem. E o cognitivo, que é a parte entre o cérebro e a mente, essa junção, né? Esse trabalho do físico e da mente, das emoções, tudo isso eles vão se complementar, né? E formar o aprendizado. Pode passar. E aí, uma forma da gente trabalhar a aprendizagem, né, são pelos cinco sentidos, né? Então, eu posso utilizar a percepção, né, visual, então eu trabalho tato ali, então eu vou ver através de imagens, eu posso trabalhar, né, vários tipos de conhecimento, eu vou trabalhar a parte da audição também, com os sons, essa linguagem toda, a parte
olfativa, né, que seria do, dos perfumes, do aroma, né? A gente sempre tem, associa alguma lembrança, alguma memória olfativa de alguma coisa que nos trouxe um fato na nossa vida. Isso é muito importante, né? Vocês com certeza devem se lembrar na época da escola daquela aquela merenda, né? Que aquele macarrão com salsicha, aquele cheirinho do, do Nescau que faziam do chocolate quando estava no tempo frio, né? Então isso é sempre uma lembrança que é olfativa, um aroma que ficou na nossa memória, né? A parte do paladar e do tato, né? Daquele material que você pega de uma folha, de um papel, uma textura, isso tudo traz você sente o mundo, né? Através desses cinco sentidos. E a aprendizagem, ela pode e deve ser feita utilizando esses sentidos. O próximo. E aí, a aprendizagem, nós dizemos que dentro da aprendizagem nós temos os processos mentais superiores, né? Que é por onde nós vemos esse mundo. Então, a gente tem a sensação, né? A percepção, nós temos o pensamento, nós temos a atenção, nós temos a memória, a linguagem e aqui eu destaco a motivação. A motivação. Em todo o processo de aprendizagem, você precisa ser motivado. A motivação, ela ativa a tua parte da curiosidade, o teu cérebro, né? Poxa, eu vou para lá, né? O que que tem? Será que tem alguma coisa boa, né? Eu quero aprender usar o meu celular novo. Por quê? Porque ali eu tenho uma série de competências, de habilidades novas que eu vou aprender. Então, é exatamente assim que funciona para qualquer idade, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto e também para o idoso. Né? Porque dentro do processo de aprendizagem, todos nós aprendemos até a nossa data do, do da nossa no envelhecimento, chegando ao final da nossa jornada. Todos nós podemos e aprendemos. É lógico que a gente tem fases onde o cérebro, né, principalmente na parte da adolescência, que você tem uma quantidade de neurônios ali trabalhando intensamente, então vocês percebam que eles fazem 300 coisas ao mesmo tempo, né, que nós, adultos, não conseguimos, né? Ao passo que a criança, quando chega, principalmente no ensino da educação infantil, você sente que aquela criança, tudo que você chega perto, né, para ensinar, ela é como se fosse um papel em branco. E ali ela vai adquirindo aquelas experiências, né? Então é muito mais fácil até de você trabalhar, mas cada faixa etária, cada segmento você tem as formas de trabalhar, né? E nós, como educadores, nós aprendemos e temos que utilizar essas formas todas para melhorar o aprendizado. Então, a motivação, ela é peça fundamental nesse processo. Pode passar o próximo. E aí eu tenho as funções superiores da aprendizagem, que seriam a parte da vigília, né? Onde você está aprendendo alguma coisa, você para, né? Para perceber, né? A recepção, quando você consegue você recebe aquele
conhecimento e a regulação. Como aquele conhecimento ele vai ficar guardado na sua memória e como você vai precisar e acessar esse conhecimento. Próximo. E aí eu achei tão legal esse, esse desenho aqui, né, falando sobre como nós aprendemos, né? Então, você tem 10%, né, quando a gente lê, 20% quando nós escutamos, então, o visual, a parte da audição, e 30% quando nós vemos. E agora, quando a gente associa o ver e o ouvir, nós temos mais 50%. E aí nós temos aqui 70% quando a gente começa a repetir, a falar, a reproduzir, né, a debater. Eu já, com outras pessoas, eu já tenho aqui 70%. Agora, 80% é quando eu começo a escrever, né? Eu começo a falar, a identificar, ou seja, eu começo a estimular outras áreas do meu cérebro. Essas informações elas vão se fixando, né? E aí, quando eu tenho maior índice de aprendizagem, é quando nós, né, explicamos, resumimos, definimos, e aí elaboramos um pensamento, aí eu tenho 90% dessa otimização do que eu estou aprendendo. Olha só como é que é legal. O próximo. E aí, é, quando eu faço isso, né, que eu começo a ler, eu começo a entender, né, porque o conhecimento ele não é como o nosso Paulo Freire sempre dizia, né, que não é depósito bancário. Então você não vai adquirindo, memorizando. E hoje nós temos uma prática educacional muito diferente do que eu tinha na minha época de 40 anos atrás, onde a gente tinha que decorar, a gente não sabia nem por que estava aprendendo aquilo, mas tinha que decorar e tinha que ser sempre daquele mesmo método. Você não podia emitir nenhuma opinião, né? Por quê? Porque cada um tem uma visão. Né? Mas o ensino era assim, era todo programado, né? As carteiras eram, né, umas enfileiradas atrás da outra. Hoje nós temos um ensino onde as salas, você tem um ensino em círculos, onde o professor ele olha para o outro, ele conversa com o colega do lado, ele procura entender que todo mundo tem a sua chance de opinar e precisa, porque cada um tem uma visão, tem o mesmo assunto, mas tem olhares e perspectivas diferentes, né? E dentro da sala de aula, onde o aluno ele está ali para construir o conhecimento. Ele não tem que ser, o conhecimento não tem que ser repassado, não. Ele tem que construir, ele entender as informações, ele criar o valor de juízo dele ali, né? Perceber, ele tem que refletir em cima daquela informação. E aí, né, você vê hoje os trabalhos em grupos, trabalhos aonde você ensina sobre ciências, né? Então as crianças vão para o laboratório, então elas fazem experimentos e elas estão percebendo tudo o que acontece. Então, aquilo é uma atividade que a gente chama de uma atividade significativa. Ele está entendendo para que serve, o que ele está aprendendo, o que vai fazer diferença na vida dessa criança. E, além disso, criar o quê? O debate, né? Com opiniões, sabendo se colocar, sabendo conversar, né? Não querendo um
passar por cima do outro, a sua opinião, os seus argumentos. Caramba, eu vi, percebi que aquilo dali se transformava de um jeito, e conversar com o seu colega, isso é muito importante. E isso, nessas atividades, o aprendizado acontece de uma maneira muito fácil e prazerosa para a criança. Então, a criança gosta, ou o adulto gosta de estar naquele ambiente. Por quê? Porque ali você constrói o conhecimento, mas é de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. O próximo. E aí, a nossa responsabilidade como educadores, né? Porque nossa responsabilidade não é só fazer esse trabalho de fazer com que eles pensem, com que eles reflitam, né, em cima daquelas informações, que construam, que debatam, né? Mas identificar, né? Eu tenho crianças que já começam a ter comportamentos diferenciados dentro da sala de aula, ter uma dificuldade, né, no meio de 25, dois, três não estão conseguindo acompanhar. Então, o educador ele tem que olhar por quê? Será que o meu sistema, o que eu estou fazendo, está alcançando essa criança? Será que é a minha linguagem, o que eu tentei passar, eu estou conseguindo fazer com que ele tenha uma percepção, que eles consigam entender? Então tem que prestar atenção. O que está acontecendo com essa criança? Essa criança, ela tem um ambiente em casa de suporte, né? Tem uma mãe, um pai que ajudam nas tarefas escolares. Será que ela está conseguindo? Né? Ela tem uma boa alimentação? Ela tem um bom sono? Ela é uma criança feliz, né? E aí, porque o que eles em casa têm essa motivação, eles têm afeto, eles têm carinho, que isso tudo reflete diretamente na aprendizagem, nesse sistema. E a criança que chega lá, poxa, eu não gosto dessa escola, aqui é chato, aqui essa tia me manda fazer as coisas, para que eu vou fazer isso? Então, esse ambiente ele precisa ser um ambiente de acolhimento. O próximo, por favor. E aí, quando eu tenho uma criança que apresenta problemas, né, eu tenho um adulto, né, que tem dificuldades de aprendizagem, você vê no dia a dia, você passa algumas informações, você até num trabalho, você dá algumas ordens, né, e aquela pessoa ela não faz, não é porque ela não quer, é porque ela não está conseguindo compreender o que você está falando. E aí, né, você identificar isso, né? Na criança é muito fácil, porque hoje a criança ela é bem estimulada logo ao nascer, né? As posições que ela fica hoje no bebê conforto, né? Hoje elas saindo aqueles canguruzinhos, né? Antigamente a gente botava a criança virada para o nosso peito. Hoje não, a criança fica voltada para o mundo. Ela já tem essa visão de mundo. Isso é muito legal. E aí você consegue, né, com os trabalhos na área de neuropsicologia, né, a própria psicopedagogia, corrigir, né, alguns problemas de aprendizagem. Pode passar o próximo. E aí, os olhos que nós indicamos, né, para ajudar nesse processo, seja dentro da sala de aula, seja dentro do que é um espaço escolar, seja dentro dos consultórios, ou até em casa mesmo, né? Os óleos cítricos, né? E aí eu destaquei os dois óleos assim, né? Que eu gosto também muito, que é o óleo do limão siciliano, que você trabalha a concentração da mente, então você quer estar dentro da sua sala ou com aquele aluno mesmo, você pode trabalhar. A laranja, né? E aí você pode trabalhar com as duas, que também ajuda no sistema de acolhimento, né? A bergamota,
né, que ajuda a modificar os padrões de pensamento, então é muito legal. O Patchouli, que também é legal, né, trabalha isso. E ele trabalha o equilíbrio, ele provoca a sensação de acolhimento, né, de enraizamento. Então, aquela aquela sensação que o aluno chega num local, ele não pertence a lugar nenhum e ele precisa pertencer, principalmente o adolescente. Ele tem que ter uma turminha dele, né, dentro da escola, um grupinho dele. Então, o patchouli é um óleo que ele ajuda também nisso. O alecrim, que ele fortalece a autoestima, melhora essa parte da concentração. O hortelã também, que ele expande o pensamento e auxilia também nesse aprendizado. Você pode passar o próximo. O estímulo da aprendizagem, né? Ele depende muito do olhar atento do educador. Então, se eu estou é, dentro de uma sala de aula, né, seja de criança, da educação infantil, seja de adolescente, ou seja do adulto mesmo, da capacitação, né, que eu trabalho. Eu tenho que olhar qual é o tipo de dificuldade. Eu estou falando a respeito de um assunto, aquele tema, eu não estou conseguindo desenvolver, então vou olhar para o meu aluno, vou perceber nele o que está faltando ali. O planejamento também das atividades. Então, essa atividade ela precisa ser programada, ser planejada atentamente. Eu não posso chegar lá e já colocar direto. Né? Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar bem. E em cada ambiente onde o educador encontra-se, ele torna-se um local de aprendizagem, né? Então, eu estou conversando com uma criança ali, a criança está conversando comigo, eu começo a passar algumas informações, a perguntar. Então, nós acabamos sendo um polo, né? De educação. Em qualquer momento, sempre existe a aprendizagem, né? E todas as atividades elas devem ser planejadas com atividades significativas, atividades que tenham um sentido. Não adianta eu querer fazer uma aula maravilhosa se aquele aluno ele não se identificar com aquele assunto, né? E eu não chegar na linguagem dele, se eu não conseguir buscar ali, né, um elo para ele poder, essa motivação para ele poder ter curiosidade e eu conseguir fazer o acesso, né, dentro da minha área do cérebro para poder eu chegar e ele ter curiosidade, nem saber o porquê, para quê. Então, a atividade significativa é dentro desse sentido. Então, às vezes, o aluno, eu não gostei daquela aula, né? Ou então não gosto mais, não gosto daquele lugar, lá é chato, a gente não brinca. Gente, vou trabalhar com criança, eu tenho que trabalhar no lúdico. Por quê? Porque é o meio deles. Eu só vou conseguir ter uma comunicação através do quê? Da brincadeira, através de jogos, através do lúdico. Se isso não acontece, eu simplesmente não consigo desenvolver. Né? E ele vai o quê? Ele não vai ter motivação. Para que eu vou para lá? Não existe, né? Você pode passar o próximo. A aprendizagem, né, envolve vários tipos é, de questões. Né? Então, eu preciso do professor, né, para ele fazer essa intermediação. Eu preciso
da acessibilidade, eu preciso do conhecimento, eu preciso da comunicação, eu preciso da formação, eu preciso que esse professor, esse espaço, ele tenha o quê? Condições de trabalho, os professores tenham a capacitação, né? Eu preciso também de desafios, né? Esse aluno, tanto o professor quanto o aluno, ele precisa de desafios, né? Porque o cérebro dele se acostuma com uma atividade já programada. Então, eu preciso o tempo todo buscar esse desafio, essa curiosidade, esse estímulo. Eu preciso da reflexão, né, dos conceitos, eu preciso da aula, eu preciso da universidade, das pesquisas, né, eu preciso da avaliação, eu preciso do planejamento, da motivação, né, da interação entre as pessoas, entendeu? E, e hoje da inclusão. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas, né? Trabalhamos com indivíduos diferentes, com educação, com histórias, com memórias, com cada um com a sua particularidade. E a gente tem que é, ajudar essas crianças, né, esse adulto, esse adolescente, nesse espaço, que eles façam, que eles consigam interagir. E que esse espaço seja um local de prazer, né? Que eles têm, caramba, ai, caramba, eu tô doida para ir para a escola, eu tô doida para ir lá para o curso, eu tô doida para a universidade, porque lá eu tô aprendendo. Então, preciso tornar esse local, né? Um local que ele seja prazeroso e que dê vontade para ele vir para lá, ele sair e voltar todos os dias, entendeu? Então, isso é um local, né, um lugar que pode acontecer também dentro da sua própria casa, né? Ter um cantinho, né, onde ali você converse, porque os pais também reclamam, eu não já estudei há 300 anos e não sei mais nada. Por que tal, né, não estudar com o filho, tentar ali ajudá-lo, mas também aproveitar para ter uma oportunidade, uma vivência, uma experiência, né? E outra coisa também que eu quero falar a respeito de que nunca é tarde para a gente voltar a estudar. Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente fica muito tempo parado no nosso cérebro, ele fica tão acostumado a não ter estímulo, que no primeiro momento a gente acha tudo difícil. Mas aos poucos o nosso cérebro, as conexões elas vão acontecendo, porque esse cérebro que está muito tempo parado é como se fosse cômodos com as luzes apagadas. Quando você começa a estimular, são várias ações que vão acontecendo. E ali essas conexões elas vão abrindo, né? Vão abrindo as suas portas, abrindo a perspectiva do seu cérebro e as coisas vão melhorando. Então, estudar, né, é uma forma muito boa da gente estimular o nosso cérebro e a gente precisa fazer isso todos os dias, tá bom? Pode fechar, Patrícia. Ótimo. Foi ótimo, Cláudio, muito bom. Alguém tem alguma consideração aí para falar? Pode falar. Muito bom, Cláudia. Só queria saber assim, a gente pode fazer uma sinergia com esses olhos que você colocou? Pode Posso, fazer. né? Pode fazer. E aí a gente tem as formas como utilizar, né? Sim, A gente sim. pode fazer, né, através da inalação no difusor. Sim. A gente também pode fazer através dessa junção, né, que é essa sinergia com os outros olhos, também colocando no difusor. A gente pode fazer inalação, né, direto
colocando óleo aqui na palma da mão e fazendo aquele cone. Sim. Também a gente pode usar, né, os nossos cordõezinhos, e eu estou gostando muito, que ele realmente otimiza bastante O efeito. função, né? O efeito dos olhos. Não, desculpa. Não, desculpa, depois eu pergunto. Pode ir. E outra coisa, né? O ambiente que você vai trabalhar também, né? Ter um local. Se está dentro de casa, tem que ter um local onde você tem uma boa iluminação para poder estudar, ou a criança, que ela não tenha tantos estímulos sonoros, para ela poder se concentrar e reter aquelas informações, né? O cérebro dela, os sentidos ficam muito mais aguçados, entendeu? Então, você pode fazer. E fazer a utilização tópica, né? Na sola dos pés, atrás da orelha, né, Patrícia? Que você Sim, falou. atrás da orelha. Quando você pode até usar aqui na testa também, você acaba abrindo muito o canal de aprendizagem também. Sim. Mas se for puro, pode deixar manchado, né? Não, puro sempre tem que ser inalado, nunca topicamente. Sempre que for pensar em usar topicamente, tem que ser diluído. Ô, Cláudia, Sim. o uso dos olhos tem que ser no momento que está estudando? Não, você, por exemplo, você pode otimizar o teu aprendizado, mas você pode, por exemplo, você vê que uma criança que tem dificuldade, né, na hora que está fazendo o estudo, você já começar a criar, né, utilizar, por exemplo, eu gosto muito do hortelã, acho que o hortelã, e eu tenho usado bem nas aulas, e comigo mesmo, eu vou estudar antes, eu já faço essa junção, né, já coloco, mas você também já pode começar a usar esses outros óleos associados, né, na parte da planta, né, dos pés, ou aqui atrás da orelha, você pode fazer isso, né? Fazer antes para a criança um blendzinho para ela, e no momento que ela está ali no aprendizado, você também pode utilizar. Aí vai depender, né, do objetivo que você quer. E cada criança está apresentando, está com problema de concentração, aí você vai analisar. Mas o que está ocasionando isso? Porque às vezes a gente sabe que se você criar um cronograma de horários para o estudo, você já melhora pra caramba. A rotina, né? Uma rotina. Exatamente. Então você cria essa rotina, você já melhora. E a criança, ela já vai sabendo que naquele momento ela não tem que mexer em celular, que ela não tem aqueles estímulos extras, e aí ela vai criando no cérebro dela aquele horário para ela fazer aquele estudo, e fica mais fácil. Mas tem crianças que não têm isso, né? E são obrigadas, né? Então aí entra o trabalho dos pais, porque eles acham que nós, professores, temos que fazer isso, né? Temos que dar essa parte da educação, que na realidade é o pai, né? Os limites. Você tem horário para tudo, para você tomar banho, para você comer. A criança, ela precisa, e o adolescente também, de uma rotina. Senão, não tem como. E o aluno hiperativo, a criança hiperativa, dá para pôr lavanda também? Dá para você pôr lavanda. A criança hiperativa, ela aí você vai trabalhar. Ela é diferente da criança que tem uma falta de concentração, né? Uma falta. Não, às vezes tem a falta de concentração pela parte de não ter uma rotina de vida, né? Rotina em casa mesmo, que todo mundo tem que ter. Você tem que ter um horário para acordar, para tomar café, para fazer as refeições, para tudo. O aluno hiperativo, você já vai ter que criar um blend para ele, diferenciado, e ele também, ele é todo cheio de rotina,
porque senão não dá. Porque ele quer fazer, o cérebro dele já pensa diferente de uma criança que não tem essa dificuldade. Então, o hiperativo, ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não é isso? E acaba ele não se concentrando. Então, você tem que ter cuidado na alimentação. É uma criança que não pode estar tomando refrigerante, tem que tirar todos os corantes, né? Chiclete, essas balas com corante, isso tudo, isso é um estimulante danado, né? Esses refrigerantes de cola, né? Que a gente não vai falar, né? Eles todos são estimulantes, então você vai trabalhar com os olhos que são mais relaxantes. Até para te dar foco, né, Cláudia? Assim, você precisa de um blend, por exemplo, o próprio Balance na criança que é hiperativa é importante. O DDR Prime também é um outro óleo muito bom para isso, né? O olíbano também. Então você precisa fazer uma concentração, um blend onde você tem esse equilíbrio para você trazer foco, trazer ele para o momento, né? Viver aquele momento e não ficar se dispersando o tempo inteiro. Tanto é que o hiperativo a gente trabalha com as cores mais calmas, que são as cores frias. Você não pode trabalhar com esse verde-limão, né? Você não pode trabalhar com esse rosa-choque. Você trabalha trazendo ele para coisas mais calmas, né? Mais tranquilas e que norteie, que dê foco para ele, tá? Tá, só mais uma pergunta, Pode daí eu deixo as outras. E os autistas? Autistas, você também vai trabalhar. Você trabalha o olíbano, que é um óleo que trabalha muito o cérebro, né? E eu tô, assim, encantada com o olíbano, porque realmente ele, assim, vai direto no foco, né? Então, você pode trabalhar o DDR autismo, Prime. esse aí. Aquele outro, como é que você passa no VG20? Tem o Prime e tem o outro. Ai, agora não tô. O quê? Desse novo. Tem o Prime e tem um outro. Que trabalha junto no VG20, que é o outro com olíbano. Não, tem todos, assim, por exemplo, para autista, você tem o DDR Prime, tem o olíbano, tem o Balance, tem o Serenity, tem... Balance e Serenity, isso. Balance e Serenity. Mas Você é bom também não só no VG20, mas também passar em toda a coluna, porque é uma absorção de todos os chakras, também você tem esse equilíbrio, é excelente. VG20, todo o trajeto da coluna. E outra coisa, tem que ver, Rejane, o espectro desse autista, tá? Porque existem vários níveis, né? Então, tem que passar por uma avaliação, né, mais rigorosa pela parte da psicopedagogia, para poder fazer toda aquela avaliação e diagnóstico, para poder você traçar e ver quais são as áreas, né, os níveis desse espectro autista, tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Só falando, gente, uma coisa assim muito recente, né? Que assim, recente não, mas que agora está se olhando muito, né? Falando de TDAH e autismo, é a relação com o glúten, tá? Sim, alimentação. É notório a melhora quando você retira o glúten dessas crianças. Sim. Assim, significativo. Então, assim, além, né, dos olhos, é importante também salientar isso, entendeu? É muito importante a alimentação. E o glúten tem muita relação, muita. Você tira o glúten e as crianças melhoram, assim, absurdamente. O déficit de atenção, então, assim, melhora muito mesmo. E é uma das primeiras coisas quando você faz a avaliação, né? A gente conversa com os pais, né, para modificação. Essa criança tirar muita coisa industrializada, né, que a criança, esses biscoitinhos aí, né, com aquelas coisas de corantes, essas coisas todas, e realmente o glúten, o glúten, assim, você fazendo um teste de uma semana, você já vê uma melhora assim absurda. Muito interessante.
E a alimentação mais natural, né? Que é uma alimentação que você vê criança muito agitada, você pode ver, ela tem uma alimentação voltada muito para fast food, para essas coisas industrializadas. Isso tem vários trabalhos já, artigos aí comprovando. O corpo está inflamado o tempo inteiro, né? E você não tem melhor. Exatamente. E para nós mesmos, né? Sim. Pra no gente, dia a dia, então... a gente fica pesado, a gente fica com o cérebro empastado, que a gente chama, né? A gente não consegue, fica assim letárgico. E é assim que acontece também com a criança. Verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Jô, Sulamita. Vale. Cláudia, eu quero fazer... desculpa. Não, pode falar. Eu só queria saber, nesse difusor pessoal, quantas vezes você coloca o óleo? Uma vez só, fico o dia inteiro. Porque eu tô botando 3. Gente, isso que é estímulo, isso que é estímulo. Eu boto aqui no Sim? no algodão e ele fica aqui, porque esse aqui que eu tenho é de cerâmica. Sim. E ele consegue conservar o óleo. Mesmo? Então, o meu também, fica o dia inteiro. Tô com overdose. Inclusive, quando eu chego próximo de uma pessoa, todo mundo sente, e você tá com aquele de hortelã assim mesmo. É verdade. Muito legal. A Margarete queria falar alguma coisa, fale, querida. Esse final de semana eu tive aula, eu vou fazer a especialização em odontologia clínica ocupacional, né? E aí esse tema desse final de semana foi sobre a audiologia infantil, né? Sim. E aí quando se fala do espectro, né, do autista, o TDAH, primeiramente se encaminha para um neuro, né? Sim. Estava vendo também que tem componentes auditivos que podem, né, perda auditiva que pode alterar. Sim. O autista, o que eu estou falando, eu vou fazer depois um estudo, né, uma palestra só específica, porque assim, tem várias particularidades, né, que a gente tem um cérebro com outras características, né, que a gente precisa estimular. Então tem muita coisa, né, muita coisa. Antes muitas crianças não tinham diagnóstico, e quando você chega na escola, você pega, tem muita gente que não tem, até porque os pais eles não conseguem identificar. Quando chega na escola, os professores começam a perceber, essa criança está com dificuldade, né? Por que será? Não, ele é desatento, assim, não valoriza. E aí depois, né, passa-se por uma avaliação e aí se pede que vá ao neuro, né, que precisa passar pelo neuro. E a partir daí é que começam a acontecer, né, o tratamento. Às vezes tem crianças que precisam fazer uso de medicação, e hoje a gente tem assim, adultos, pessoas que não tinham nem diagnóstico e de algum tempo para cá que foram descobrir, e eu tenho déficit de atenção. E eu nem sabia, eu achava que era eu que não era burro, que não sabia. Quantas vezes eu já escutei isso aí? Eu não consigo aprender porque eu sou burra. Não vou aprender, não. E quando me dão essa coisa de dizer assim, esse aqui, olha, não investe não, porque ele não aprende. E aquilo já me motiva. Aí eu falei, não, quem falou? O quê? Não pode? Não existe isso. Então, quando a gente escuta, né, um educador te falar, ele não vai aprender nada, não. Não, ele vai aprender sim. Você que não está sabendo olhar o seu aluno e
fazer a intervenção, né? A gente nunca pode jogar toalha, pelo amor de Deus, que isso? Eu gosto quando tá difícil, aí é que me desafia estudar, buscar, né? Porque a gente não tem todo o conhecimento, a gente está o tempo todo aprendendo, né? Então, são desafios que a gente precisa vencer. E o educador ele tem que parar e tem que olhar, né, para a pessoa, ele tem que olhar para a criança, né, para orientar os pais. As pessoas elas não sabem, então vamos buscar o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa criança, né? Eu tenho hoje, né, tenho um familiar que é autista, né, e ele já é formado fez ciências da computação e assim super um menino maravilhoso. Mas por quê? Porque tem um suporte da família, né? Tem todo um aparato da estimulação, tem que ter um psicólogo, né? Uma equipe multidisciplinar ela trabalhando. E a família entender, né? Que a gente chama a família suportiva, uma família que está ali, está o tempo todo dando todo o suporte, o que precisa e entendendo. E essa família também tem que ser tratada, tá? O pai e a mãe têm que ter um acompanhamento com um psicólogo para poder segurar a onda, né? Porque nossa sociedade, ela tudo que é diferente, né? Eles se falam tanto em inclusão, mas a partir do momento que a criança chega na escola e que ela apresenta um comportamento diferenciado, e ele tem alguma coisa, e já acaba fazendo essa separação, excluindo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Lembrei o outro que é poderosíssimo também, no caso até do autismo, o vetiver, não pode faltar. Esse aí, vetiver. Alguém quer eu falar? amo vetiver, gente, amo. Eu só gosto no difusor, não gosto de cheirar ele. Nossa, eu adoro. E ele é óleo, ele é pesado, né? Um óleo bem grosso. Cortado, né? É bem pesado. Bem grosso. Eu gosto no difusor, mas cheirar ele eu sinto cheiro de fumaça. Sério? Então, a sua percepção, né? Agora é da fumaça, mas eu gosto dele no difusor. Então, para você ver como cada um difere, né? Tem uma percepção. Como cada um sente, né? Exatamente. Alguém quer falar? A Maria sente cheiro de chocolate. Nossa, não, aí não. Adolescente, gente. Adolescente. Ai, a Manuela, ela fica no óleo direto, assim, né? Quando está estudando. Mas ela diz que não tem cheiro de nada. Eu falei, não é possível, gente. Não é possível. Qualquer óleo que você bota, ela não tô sentindo nada. Eu falei, gente. Tem que deixar já o negócio assim, já funcionando um pouco antes dela chegar, porque aí ela vai dar aquele impacto, né? Mas diz ela, vai lá. Tudo bem, Sulamita, pode sair, não tem problema não. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Izzy, pode falar. Elisângela, Patrícia, Marinalva. Podem falar. Não, olha, essa aula foi perfeita. Veio em um momento que eu estou precisando muito, porque a minha filha está estudando. Sim. E ela já está assim, um pouco cansada de estudar. Eu já estava vendo a possibilidade de levar ela para passar no psicólogo, né? Porque o estudo remoto o dia todo, ela está fugindo dos horários de se alimentar e de acordar, né? Sim. E aí eu estou ficando preocupada, porque ela quer pegar de manhã, pegar nas aulas com o professor, ainda quer ir até a meia-noite, ou mais fazendo atividade. Eu estou preocupada. E veio uma hora boa para me alertar, para mim poder ter um olhar diferenciado, para que, né, evite possíveis agravos
Sim. E também, Marina Alva, você criar uma rotina para ela, com horários, tirá-la um pouco do computador, né? Porque a aula presencial, ela nunca vai ser substituída, né, o ensino presencial pelo ensino remoto. Não tem como, principalmente na questão, né, das crianças mais novas. E aí, tudo na nossa vida, a gente tem que ter um equilíbrio. Nada pode fugir desse equilíbrio. A gente precisa ter horário, as crianças precisam de uma rotina, né, para estudar, um horário para brincar, um horário, principalmente o brincar, né, o lúdico, ele também, você tem aprendizado, né, nisso, mas a criança precisa disso, precisa para melhorar a parte motora dela, né? A parte da orientação espacial, da parte da coordenação motora, tanto a fina quanto a global. Então, criar esse horário, né? Olha só, você vai ficar de tanto tempo, né, nesse horário, vamos sair, vamos fazer o quê? Vamos sentar, vamos fazer alguma atividade juntos. Isso é importante, né? Ter um tempo para eles, né? E aí você tira um pouco desse foco, porque é o que acontece, essa atividade no computador é muito estímulo visual, é muita atividade cerebral, e você também tem que dar um tempo para o cérebro ele descansar, para o cérebro fazer essas conexões, e às vezes isso não está acontecendo, tá? Às vezes até na questão mesmo da qualidade do sono, né? Porque a gente precisa também ter essa questão de um sono adequado para você absorver. Você precisa dar o descanso do cérebro, até mesmo para ele começar a absorver novo conhecimento, novo aprendizado, e assim vai. Então é importante isso. Às vezes, assim, não está no computador, mas também não está dormindo, vai ficar assistindo televisão, dorme tarde. Então tem essas coisas também, né? Então são coisas importantes para observar e ter a qualidade do sono. É muito importante para desenvolver tudo. Porque o cérebro não está parando, está sendo estimulado o tempo inteiro. Estímulo é o quê? A gente sempre tem um exemplo, né, Patrícia? Você faz isso aqui, ó. O estímulo é isso, ó. Você parou, daqui a pouco Bate, para. Bate, para. Bate, para. Parou. Agora, se você tá o tempo inteiro, você cansa o cérebro. Exatamente. E é isso, e isso dá falta de apetite, né? Porque você não tem a parte física, você só tá e você se sente cansado, você não tem vontade de fazer determinadas coisas, você fica meio apático. E provavelmente deve estar acontecendo isso com ela. Verdade. Isso é importante, assim, ó, mesmo nesse momento, a gente colocar numa atividade física, porque isso é importante para liberar energia. Fundamental. Tem que ter essa. Mesmo cansado, não tem história, a gente precisa dar uma. Não tem tempo. Tem tempo sim, porque a gente perde meia horinha no celular assistindo, vendo besteira, no TikTok. Exatamente. Fazer uma natação. Então é importante. Uma atividade física é importante para eles agora, né? E pra gente também, né? Jogar uma bola, fazer alguma coisa que goste, mas tem que sair, né? Um ambiente, né, de ar, trocar essa energia, isso é muito importante. E vai ajudar, né? E ver se ela não está dormindo, é outra coisa. O sono, a gente sabe que ele é fundamental. E qual é a faixa etária dela? Ela fez 15 anos. Essa época é a idade da quase da minha aqui, matando. Exatamente, da adolescência. Né, Sandra? Oi! Oi! Tenta me enganar às vezes assim, tá tudo apagado, eu não sei como é que eles conseguem enxergar o celular no mínimo da luz, porque eu não consigo. Mas eles deixam no mínimo. Ainda botam debaixo do edredom. Exatamente, né? Aí para não refletir. Isso mesmo. Aí eu já malandramente vou de óculos, mas forçando para ver se eu tô enxergando alguma coisa. Ops! Que história é essa? Pode apagar esse negócio aí, vamos dormir, porque eles enganam a gente. Então,
Então tem que ficar de olho, porque não dorme, vai dormir tarde, aí no dia seguinte para acordar é difícil, ou seja, o tempo no mínimo de 8 horas tem que ser para eles, né? Então, e eles não estão fazendo isso. E aí, agora, eu pensei que fosse criança. A atividade cerebral dos adolescentes, ela é intensa, é onde acontece maior quantidade de sinapses, os neurônios estão ali em ebulição. Então, ela precisa desse tempo. E a atividade, então, é fundamental. Primeiro, aí eu já falo dos problemas de ficar sentado o tempo todo, da coluna, né? Já começa largada. Completamente, né? Falta de músculo, né? O músculo está enfraquecido. Então, a parte da própria visão, você sabe que a gente acaba prestando olho no visor do celular e no computador. Então, você aumenta mais, né, o sobrecarga da parte da visão. Então, assim, vários prejuízos. Então, já tá. Tem que, Marinalva, vamos criar uma rotina. Taca óleo nela, organiza. É o que a gente tem que fazer. Para poder sair dessa coisa aí, porque dessa rotina aí dela não tá legal, não. Não, é verdade. Eu tenho que olhar para ela com um olhar especial agora. Isso. Tem mais duas, né? Mas essa, no momento, é porque ela chora. Tem momentos que a lágrima tá pingando, e eu não sei. Tadinha, tá? Então, tá pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda. Vocês estão E não é vergonha a gente buscar ajuda profissional, porque às vezes a gente também não está conseguindo, né? A gente também tem as nossas questões, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Onde a gente tem familiares, a gente tem amigos, todo mundo tem alguém que está com algum, né? Principalmente com essa doença terrível, né? Ou que já perdeu alguém. Então, isso tudo também está afetando eles. Sim, quer ou não. Então, e a fase da adolescência é uma fase difícil, né? Porque é uma fase que eles também é uma mudança hormonal ali absurda, mudança, né, de que as pessoas comportamento, também, de comportamento, tudo, né? E as pessoas cobram porque não é ainda adulto. E ainda tem um comportamento até de criança, né? Porque às vezes só tem tamanho, mas a cabeça ainda não acompanha, né? E aí as pessoas começam a cobrar atitudes, então é muito complicado. Então, se não está conseguindo lidar, vai sim, procure uma ajuda de um psicólogo, não é vergonha, não é demérito nenhum. A gente precisa mudar essa concepção de que pedir ajuda é ruim, não. Isso é uma questão de amor, de carinho, né? Que isso que você está fazendo pela verdade. E por você até porque também. a escola dela é integral, né? Uhum. Ou seja, se for no horário normal, ela entra de 7h30 até 5 da tarde, mas remoto eu acho que está pior. E eu acho que assim, se todos pudessem, todo mundo deveria fazer terapia, gente. Isso é para todo mundo, né? Ia ser uma coisa melhor do mundo, né? É verdade. Todo mundo equilibradinho. Total. Acho que a terapia faz parte da nossa vida. Pena que a gente é caro, né? É difícil, né? Mas o acesso, mas seria muito interessante se todo mundo pudesse. Né? E não é vergonha nenhuma. A gente, igual a Cláudia está falando, né? Saber o nosso limite e procurar ajuda sem nenhum problema, né? É verdade. Isso aí. Verdade, obrigada. Gostei, estou aliviada agora. Que bom, Mari. Que bom. Muito bom. Que bom que ajudou a vocês, né? E a todas aqui. Gente, uma boa noite a todos. Gratidão. Beijo, obrigada, Mari, Sandrinha, saúde pra gente, de esperança. Margot, Izzy, Patrícia. Melhoras pro seu irmão, Mari. Isso aí, Mari. Obrigada. Oi, Jô. Obrigada. Essa aula tá gravada? Tá sim. Depois tu me passa. Mando sim.
Eu vou botar depois, tá gravado, eu vou botar lá no YouTube depois, gente. Ó, segue lá a gente lá no YouTube. Motiva-se na nossa página nova no Instagram, tá? Motiva-se. @motiva-se _21, tá? Entrem lá, vocês vão ver. Motiva-se. Que bom. Beijo, obrigada. Gente, boa noite. Beijo, tchau. Tchau.